Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, Bom, Maria. Bom dia, Larissa. Bom dia. Eu não sei nem se ficou ruim, cara, a gravação. Eu deveria ter visto. A voz do senhor tá travando, professor. Oi? A voz do senhor deu uma travada, mas já Uhum. tá normal de volta. Tá. Peraí, eu vou desativar aqui um pouquinho o áudio, tá? Já volto. Eu tava verificando se a gravação da última aula tinha dado certo. É porque eu não tô usando fone de ouvido. Ah, tá. E aí, às vezes, quando eu tô sem fone, fica ruim. Só que ficou legal. Ficou melhor que. Aí eu não fico usando fone. Às vezes é chato ficar com fone. Aí é bom. Ontem eu fui lá na Twitch, mas o senhor ainda tava jogando. Não, eu ia dar aula, mas aí, tipo, eu entrei lá, aí aguardei, ninguém entrou, eu fui jogar. bom dia. Bom dia. Porque eu vi você lá. Porque tem um canto lá que dá de ver quem que tá assistindo. Pois é, aí eu fui lá assistir. Ô, Kennedy, eu falei que ia entrar, né? Mas não entrei porque eu não dá pra mim assistir nada de tarde. Ah, você tá Aí por trabalhando? isso que eu perguntei se você faz de manhã no final de semana, que daí dá pra mim assistir. Tá. Não, eu vou tentar fazer, mas eu não sei, porque assim, geralmente final de semana eu acordo bem tarde, né? Mas eu vou tentar. Aham. Aí eu fiz live de jogo que eu fiquei jogando e esperando. Aí eu fiz o planejamento da semana e, e fiquei esperando. Aí ninguém entrou, eu fui jogar. Fiquei jogando até na rodada. Mas, se vocês. Porque assim, a ideia seria eu fazer essas lives de matemática e física para já auxiliar vocês com algumas coisas básicas. Inicialmente, algumas coisas básicas, porque, tipo assim, o que acontece? Não dá pra gente rever tudo que a gente viu, que vocês têm dificuldade. Querendo ou não, não tem como. Por mais que no modelo ideal seria assim, ó. Se um de vocês apresenta dificuldade, por exemplo, em fazer divisão, o professor para o conteúdo todo e vai dar aula de revisão, de divisão. Mas isso na prática não é viável, não tem como. Porque senão prejudica os outros que estão pagando para seguir em frente e aí não é tão viável, entendeu? Aí o ideal seria ter aula de reforço. Mas aí vocês teriam que pagar aula de reforço. Ou a escola tinha que pagar um professor para ter aula de reforço. Mas no caso ia repassar para vocês. Então iria virar uma bola de neve de gastos. Aí, por exemplo, com uma live na Twitch, ou seja, no YouTube, em qualquer lugar, isso seria a menos para vocês, né? Menos coisas para vocês pagarem, por exemplo.
Então seria bom, em parte seria bom para vocês. Eu sempre esqueço de colocar a carga horária da aula. Deixa eu ver aqui um vídeo aqui. Tá. Deixa eu ver um vídeo aqui rapidão. Eu já mostro para vocês. A gente vai já começar. Então vamos lá, né? Deixa eu abrir aqui o livro de matemática. A página que eu passei para vocês, página 9, tá? Abro na página 9. Vou estar mostrando aqui já meu rosto, meu lindo rosto. Prontinho. Aqui tem o exercício da aula anterior. Deixa eu abrir aqui a página 9, tá, pessoal? A gente começou falando sobre os números naturais, falando até um pouco sobre os números, as representações, né, de algumas populações do mundo. E agora a gente vai ver algumas coisas interessantes, tá? Nós vamos falar sobre os números inteiros e suas propriedades. Aí eu queria pedir para vocês ligarem a câmera, vocês estão com a câmera desligada, tá? Bianca, Giovana e Larissa, para eu não precisar removê-las da aula, tá? Deixa eu ver aqui. Então nós vamos falar sobre a aritmética dos números inteiros, tá? Primeira coisa que a gente vai falar sobre os números inteiros é uma coisa bem legal que a gente chama de múltiplos, tá? Deixa eu escrever aqui. Múltiplos. Esqueci só de um acento aqui, deixa eu colocar aqui. Múltiplos. Pronto. Nós vamos começar falando sobre o múltiplo. Então, a gente diz o seguinte, ó. De forma resumida, a gente diz que M é múltiplo de D tá? Se M é igual a K vezes D e o K é um número inteiro. Certo? Então, todo número é múltiplo de outro número se ele pode ser obtido através da multiplicação de outro número. Por exemplo, o 32 é múltiplo do 4, porque 32 é a mesma coisa que 4 vezes 8, tá? Esse 8 aqui é o K, esse 4 é o D, tá? Só a ordem não importa, aqui você pode permutar a ordem, tá? E o 32 é o M. Então, múltiplos é um conjunto de números que você sempre pode obter através da multiplicação desse número por outro, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter como exemplo aqui, eu vou pegar até aqui na apostila, tá? Eu já explico para vocês que isso aqui eu estou tirando lá do livro texto, então, caso vocês queiram ver isso que eu estou mostrando para vocês, observem no livro texto, tá? Aqui em cima nós temos a definição. Então, o número D inteiro é múltiplo de outro, tá? De um número M, se D vezes K, em que K é um número inteiro, for igual a M. Exemplo, os múltiplos de 3 são sempre da forma 3K. 3 vezes 0 dá 0, ó. Por exemplo, 3 vezes 1, 3. Então, os múltiplos de 3 são esses aqui, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 3, e assim por diante. Então, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 e assim por diante. Sempre de 3 em 3, como vocês podem ver aqui, ó.
o conjunto dos múltiplos não negativos de 3. Porque também tem os negativos, né? Que é o menos 3, menos 6, menos 9 e assim por diante, tá? Então tem os múltiplos positivos e os negativos. Bom, aí é que ele faz a diferenciação dos não negativos, que possuem o zero, e os positivos, que não possuem o zero, tá? Porque o zero não é positivo e negativo. Ou seja, o zero não possui sinal, tá? Outro exemplo aqui é os múltiplos não positivos e os não negativos. Então, o conjunto, os múltiplos em si, eles vão criar conjuntos numéricos que dão origem a esses valores, tá? Então, esse aqui seria o resumo dos múltiplos. Dentro do conjunto dos múltiplos, a gente tem, então, a gente pode definir dois conjuntos especiais, que um deles forma a partir de múltiplos e o outro não, tá? No caso, ele usa justamente a questão de não ser múltiplo para poder ser definido, que é a questão do número ser par ou número ser ímpar, tá? Então, a gente tem o número 2 como sendo um número bem especial, ele é um número primo, e além de ser um número primo, ele gera dois conjuntos novos, que é o número do conjunto dos números pares, que são todos os múltiplos de 2, tá bom? Tanto positivo como negativo. E nós temos números ímpares, que são todos os números que não são múltiplos de 2, né? Que aí, nesse caso, ele sempre tem um formato de 2k mais 1 ou 2k menos 1. Ou seja, por exemplo, o 3 é ímpar, porque ele é 2 vezes 1 mais 1. Ele é um número ímpar, porque ele é 2k mais 1. Esse k, no caso, é 1. O 7, ele é ímpar porque ele é 2 vezes 3 mais 1. Ou seja, esse 3 aqui é o k. Então, 2k mais 1. Então, você sempre tem aí um número ímpar como sendo a multiplicação de 2 mais um valor específico mais 1. E aí você pode distribuir todos esses valores, tá? Alguma dúvida aí em questão dos números pares, números ímpares ou múltiplos? Ou tá tranquilo? Aí só um detalhe. Zero é par, tá? Então lembre-se, quando vocês forem tirar par ou ímpar, o zero é par, tá bom? Bom, e entendendo que então tem números pares e ímpares e nós temos os múltiplos, uma coisa que a gente usa bastante, mas bastante mesmo, é a questão dos fatores de um determinado número. Então, por exemplo, dado um múltiplo ou dado um valor D, possui um número K, que a gente, quando multiplica por D, vai dar um número M, que é o múltiplo dele, tá? Todos os números podem ser assim? Não existe sempre uma combinação infinita disto, mas sempre existe pelo menos uma, tá? Por exemplo, o 2. Vamos colocar assim, ó, 2 vezes 3 é 6. Mas 2 vezes... não existe x, que quando eu faço 2 vezes x dá 7, tá bom? Não existe... Existem casos que não vai existir, mas existem outros casos que sempre vai existir. Então, no caso do 2, vai sempre possuir quando o número for par. No caso do 3, vai ter que ser múltiplo de 3. No caso do 7, vai ter que ser múltiplo do 7. No caso do 1 milhão, tem que ser múltiplo do 1 milhão. Então, tem que deixar isso bem claro para vocês, tá? Bom, aqui embaixo nós temos o seguinte, ó. Sendo m um número inteiro qualquer, temos que o número inteiro D é um fator de m se o m for o múltiplo dele, tá? E isso aqui é legal por causa do seguinte, ó. Eu não sei se vocês já viram eu fazendo algumas raízes quadradas, como por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 27? Não possui raiz quadrada exata, mas eu sei que o 27 é 9 vezes 3. E o 3 tem raiz quadrada exata, então o 9, raiz quadrada de 9 é 3. Só que esse 3 não tem raiz quadrada exata, então ele fica dentro da raiz. De vez em quando, vocês já devem ter lembrado que eu faço esse tipo de substituição. Eu troco o número, um múltiplo, pelos seus fatores para poder chegar no resultado de maneira mais fácil, porque muitas vezes a gente não depende. Isso, Felipe, o zero é par, viu? Por que o zero é par? Porque zero é 2 vezes zero, que dá zero. Então ele é par. Você sabe que está sendo gravado, né, Felipe? Você está rebolando aí. O Felipe tá escutando música aí, dançando. Tá gravado, hein, rapaz?
Ó, eu só tenho ódio aqui, ó, porque eu não tô escutando música, não. Só tô animado, só. É que é o seguinte, a sua sorte é que eu gravo no computador e gravo na plataforma. Então eu gravo em dois locais diferentes. Só que aí eu posto no YouTube que eu gravo no meu computador que não vai aparecer vocês. Mas na plataforma aparece vocês, né? Aí assim, só quando o do computador dá problema é que eu posto da plataforma. Tipo, semana passada, na sexta-feira, eu acabei deletando meu HD em vez do HD errado, né? Aí eu apaguei todas as aulas. Aí eu tive que postar a aula da sexta-feira com a aula que está na plataforma. Então por isso que Ah, mas ninguém, de vez. ninguém liga, não. Adolescente é assim mesmo, é meio doido. Normal. É verdade, tô vendo aí. Então vamos continuar. Então aqui, pessoal, olha só. Isso aqui é interessante por conta da gente poder usar essa relação dos múltiplos, tá? Para estar resolvendo problemas através deles ou nos auxiliando em algumas questões básicas. Outra coisa que é legal é que vocês podem notar aqui embaixo é que esses fatores eles geram um conjunto, tá? Que são os divisores de um número. Então, por exemplo, às vezes você pega uma fração, por exemplo, 12 sobre 8. Como que eu sei que eu posso dividir por 4 em cima e embaixo? Porque eu sei que o 12 possui o 4 como divisor, que dá 3 aqui, e aqui embaixo vai dar 2. Então vai ficar 3 sobre 2. Mas existe o conjunto dos divisores do 12, que são quais? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, tá? Então, ó, você tem aqui os divisores do 12. E quem são os divisores do 8? É o 1, o 2, o 4 e o próprio 8, tá? E aí você vai notar que o maior divisor comum, ó, entre os dois é o 4. Eu poderia simplificar por 2, mas se eu simplificasse por 2, ainda teria que simplificar de novo. Então, surge esse conjunto aí legal, que é o conjunto dos divisores. Isso aqui é só revisão, tá, pessoal? Então é bem básico mesmo. Próximo ponto aqui são os números primos. Números primos é uma categoria de números, é um conjunto de números, em que esses números eles só são divisíveis por um e por ele mesmo, tá? No caso dos números inteiros, eles possuem também a divisão pelo negativo deles e o negativo do menos um. Ou seja, eles são divisíveis somente por ele mesmo e pelos seus respectivos negativos, tá? Então, o número 2 é um número primo porque ele só possui esses quatro divisores aqui. O 29 também é primo. Então, vamos fazer uma lista de números primos. Eu vou pegar aqui o Excel, que eu não tenho aqui, mas eu tenho no Google, né? Deixa eu pegar aqui uma planilha. Eu vou pegar esse aqui, eu vou criar uma nova aqui. E vou filmar aqui a tela para vocês do navegador, tá? Agora vocês vão ver aí. Bom, aqui eu posso criar uma. Deixa eu dar aqui um zoom de 150. Eu posso criar aqui uma tabela com números. Ó. Vou criar de 1 a 10 aqui. Ó. 1, 2, 3, 4. Eu acho que ele já vai ler assim. Ó. Aí eu só arrasto aqui e ele vai ler até o 10. Ó. 9, 10. Aí deixa eu ver se ele vai ver 20. Ah, não. Ele. 11, 12. Vamos ver se ele vai ser inteligente agora. Ah, agora foi inteligente. Vamos colocar até o 100 aqui. Olha aí, rapaz, sou bom, hein? Você viu aí? E aí a gente faz o seguinte, ó. Quais são os números primos? Os números primos, ele tem que ser maior do que 1, então esse aqui não é primo, tá? Eu vou pintar de vermelho, que ele não é primo. Vou escolher uma cor mais clara, né? Esse vermelho aqui. E os outros, a gente vai marcando os outros, tá? E vamos começar. O 2 é primo? Então vou marcar aqui de amarelo. Ah, o 3 é primo? Aí eu vou marcar todos os múltiplos de 2 como não sendo primo, ó. Então, todo número que é múltiplo de 2 aqui, ó, já descarta. Ele não é primo porque ele é divisível por 2. Lembre-se, número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou vir aqui e marcar de vermelho. Ó. Esses que são marcados, eles não são primos. Agora, vamos para o 3. O 3 é primo? Porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, eu marco aqui o 3. Depois eu saio marcando todos os múltiplos de 3. Quais são os múltiplos de 3? É de 3 em 3, tá? Então, é o 3... Vai vir o 6,
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, tá? Sempre assim, ó, 51, depois 54, depois 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, o 78, depois os 81, 84, 87, 90, 93, 96 e 99, tá? Esses que eu vou marcar agora, todos eles são múltiplos de 3, tá? Então, todos esses de vermelhos, eles não são primos. Eu estou marcando de amarelo os primos, ó. O 4 eu já sei que ele é múltiplo de 2, então não é. 5, o 5 é primo, que ele só é divisível por ele mesmo. Aí eu saio marcando todos os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? Os que terminam em 5 ou os que terminam em 0, que já estão marcados aqui, ó. Então eu venho aqui e marco aqui, ó. Então esses são todos os múltiplos de 5. 6 já está marcado, então pula para o 7. 7 é primo? É, então marca aqui. Quais são os múltiplos de 7? São todos de 7 em 7. Então é 7, 14, 21, 28. É a tabuada do 7, tá, pessoal? 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, já está ali. 77, 77 mais 7, 84, mais 7, 91. Então, esses aí são múltiplos de 7, tá? Então, vem aqui marca de vermelho. Aí, todos os outros vai para o 11. O 11 é primo? É, né? O 11 só é divisível por ele mesmo. O 13, o 23, o 17. Vocês já pegaram aí o jeito aí e já vão saber que esses que estão aqui, ó, são primos, tá? Então, esses todos aqui são primos, os que sobraram. Tem como ir testando mais e fazendo mais direitinho, mas a gente pula, tá? Isso aqui a gente aprende no ensino fundamental e é chamado de crivo de Eratóstenes, tá, gente? E aí, vocês podem marcar os primos. Aí é interessante até talvez vocês anotarem esses aí para estarem aí com vocês, tá? Como números primos. Agora vamos voltar aqui, vamos voltar na apostila. Nós temos duas propriedades importantes dos números primos, que são o seguinte. A primeira é: existem infinitos números primos. E a segunda, os números primos 2 e menos 2 são os únicos números que são pares e são primos. Então, lembrem-se disso, caso isso caia em alguma questão teórica. Outro exemplo, outra definiçãozinha importante. Deixa eu voltar aqui no parte. Número composto. O que é um número composto, pessoal? Não é um número que vem de gasolina, tá? É um número que ele pode ser multiplicado por um número que não é primo, tá? Ele é um número não primo. Então, é um número composto. Então, resumidamente, o número composto é um número que pode ser multiplicado por outros números que não seja o 1 e ele mesmo. Tá? Por exemplo, o 12. O 12 é 6 vezes 2, ou 4 vezes 3, ou você pode mudar a ordem, tá? Além do básico, que é o 1 vezes 12, tá? Por exemplo, o 21, ele é igual a 7 vezes 3, ou seja, ele não é um número primo, ele é um número composto de outros dois números primos, tá? Com isso, a gente aprende a fazer, usando o teorema fundamental da aritmética, o seguinte: eu vou colocar o teorema aqui e aí eu vou fazer os exemplos, que vai ficar mais fácil para vocês observarem, tá? Temos o teorema fundamental da aritmética que diz o seguinte para a gente, ó: todo número composto pode ser expresso de forma única com a decomposição dos seus fatores primos. Por exemplo, o 12, ele pode ser escrito dessa maneira, ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 3 ou 6 vezes 2, mas a gente tem uma maneira mais bonitinha de escrever ele, como sendo 2 ao quadrado, não a quarta, né? 2 ao quadrado vezes 3. E como que eu sei fazer isso? Eu pego o 12 e faço a fatoração dele.
divido ele por 2, sempre dividindo por números primos, tá? Isso aqui não é algo novo, eu sei que vocês já sabem, por isso que eu estou explicando isso aqui de maneira mais rápida, e não passo a passo bonitinho, tá? Como se vocês estivessem vendo pela primeira vez. E aí eu reescrevo isso aqui como sendo produto de números primos, ó. Eu tenho 2, 2, então fica 2 ao quadrado, vezes 3, que só se repete uma vez, tá? Então, 12, pelo teorema fundamental da aritmética, ele se escreve como sendo 2 ao quadrado vezes 3. Mas nada impede você escrever 4 vezes 3 ou 6 vezes 2. Tem que ver o que é mais importante ou o que é necessário que você faça na questão para saber o que você pode fazer ou não, tá? Entendendo agora que a gente tem a fatoriação, aí a gente define 2 novos conceitos, que é bem interessante, que muitas vezes a gente até confunde com a fatoriação, que é o quê? É o tal do MDC e o tal do MMC, tá? Que são 2 conceitos que muitas vezes a gente se confundem com fatoriação, que é esse carinha aqui. O que é o MDC? MDC é o maior divisor comum, como vocês podem ver escrito aqui, tá? É o máximo divisor comum. E o MMC é o menor mínimo, é o mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum de 2 números, tá? Nós temos o MMC e o MDC, que são interessantes para a gente estar resolvendo problemas de MMC e MDC. Agora, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar lá e explicar para vocês na apostila, não na apostila, né, nos exercícios, esse conteúdo, tá? De MMC e MDC. Foi o resumo que a gente viu até agora. Mas assim, alguma dúvida até aí, pessoal? MMC e MDC vocês sabem calcular, mas a gente vai ver nos exemplos. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto vocês pensam aí na dúvida. Então vamos lá. Agora vamos fazer os exercícios, né? E aí eu queria só salientar a vocês, antes que a aula acabe, eu acabe esquecendo, do seguinte. Eu já conversei no primeiro horário, né? Eu falei sobre isso, né? Como estava dando erro para mim na aula da aula estudada, eu vou estar passando à tarde as atividades dentro da plataforma Maestro, tá? Dentro do Maestro, para vocês estarem fazendo, tá? Então, se possível, tentem acessar por lá, tá? Muito obrigado. Vamos. Hein, professor? Sim. Professor, você não chegou, mas não sabe por que aquilo aconteceu? Porque as tarefas que a maioria todo mundo fez, mas você não sabe por que no seu computador não deu certo? Não sei dizer por que não está aparecendo para mim. Porque para mim está aparecendo que vocês não fizeram nada. E aí, assim, para evitar que no final do bimestre vocês não tenham nada mostrado para mim, eu vou colocar todas no plural, no Maestro, porque aí pelo menos não corre esse risco de deixar muita coisa acumulada e aí depois você tem que me encher de foto lá no meu celular, no WhatsApp, comprovando, entendeu? Aí eu vou ter que conferir tudinho. Na plataforma fica mais fácil de eu conferir, porque eu só puxo o relatório e já sai os números certinhos de quantos vocês acertaram, quais foram as questões que vocês erraram. E aí para mim é mais prático, tá? Vai ser mais prático e para vocês também. Porque aí vocês veem tudo só no Maestro. Não precisa ficar indo no aula dada, aula estudada. Aula dada, aula estudada é legal para vocês verificarem outras coisas também, tá? Não só esses exercícios, mas os vídeos que tem lá, que é bem interessante. Nós temos aqui hoje, pessoal, 4 atividades. Na verdade, nós temos 5, tá? 5 atividades. Eu vou fazer a primeira e vou dar um tempo de uns 30 minutos para vocês fazerem as outras. E aí a gente retorna para estar fazendo. Só que eu vou deixar gravando normal, tá? Vou ficar aqui gravando normal, vendo vocês. E aí depois, tirando as dúvidas. E aí no final da aula eu resolvo com vocês, para não deixar vocês com atividade para casa dessas aqui, tá? Eu vou passar do plural para casa. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira questão, só para vocês verem. E eu vou dar um tempo para vocês tentarem fazer as outras, tá? Olha só.
Primeira questão do Enem, questão modificada, diz o seguinte: durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrar as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. O número n é dado pela expressão 2 elevado a 7, 2 elevado a x, 5 elevado a y e 7 elevado a z. Então, nós temos aqui, ó, n, ele é igual a 2 elevado a x, eu não sei quanto que vale esse x, 5 elevado a y, não está informando nada, e 7 elevado a z. Na qual x, y e z são números inteiros não negativos, ou seja, ele é do 1 para cima, tá? Sabe-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. Ou seja, qual o número de divisores positivos de n diferente de n, tá? Ou seja, quer saber quais são os divisores positivos do número n, tá bom? Então, para isso, a gente vai pensar no seguinte, ó. Vou ensinar para vocês assim, ó. Para a gente saber o número de divisores positivos, a gente tem que pensar sempre na quantidade do expoente, tá? Por exemplo, quando eu tenho 4, o 4 é 2 vezes 2, né? Então, quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Sempre você tira 1, ok? Então, vocês têm quantos divisores? A gente tem 2. Quando eu tenho 6, 6 é 2 vezes 3, né? Mas também pode ser, os divisores de 6 são 1, o 2, o 3 e o 6. Então, a gente tira o 6 e ficam 3, tá? Se a gente pega, por exemplo, o 10, os divisores são 1, 2, 5 e o próprio 10, tá? Só que ele quer que seja diferente de n, né? Ou seja, não pode ser o próprio 10, por exemplo, nessa ilustração que eu estou fazendo aqui. Então, a gente tem aqui algumas observações que são importantíssimas, tá? Deixa eu ver, aqui tem uma formulazinha que eu vou tirar um print aqui na apostila e mandar para vocês, tá? Para vocês verem aqui a questão dos divisores, ó. Aqui. Ah, tá. Achei aqui. Que é a questão do princípio fundamental da aritmética, tá? Só para vocês darem uma olhada aqui. Ó, um exemplo aqui só para a gente ver, para poder resolver essa questão. Gente, ó, a forma fatoriada do 12 é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que foi o que a gente fez agora há pouco. O número de divisores positivos de 12 é dado pelos expoentes, ó. O 2, que é o expoente 2, e o expoente 1. Sempre a gente adiciona 1, ó. Então, vai ficar 1 mais 2, 1 mais 1, correto? Então, qual é o expoente aqui do 2, aqui do número n? É o x. Então, o número de divisores, ó, deixa eu escrever aqui, né? Então, o número de divisores é o seguinte: x mais 1, tá bom? Que você pega o expoente e soma 1, vezes y mais 1, que é o expoente do 5, e agora vezes o expoente de quem? Do z. Só que ele diz pra gente que tem que ser diferente do n, ou seja, a gente vai contar 1 a menos. Então, a gente vem aqui e subtrai 1. Aí acabou a questão. É a letra D, letra E, a resposta. Toda vez que você quiser contar o número de divisores de um número, você vai fatorá-lo, pegar seu expoente e adicionar 1 em cada um deles e multiplicar. E verificar quanto tem. Essas questões estão na onde mesmo, professor, para eu poder fazer elas? Está no caderno de exercício, tá? Agora, a página, não sei se é a mesma página do meu, tá? No meu, a página é a seguinte, é a página... Não, esse exercício está no caderno mesmo, página 10. No capa? No... Capa, página 10, esse exercício. Ah, tá. Obrigado. Tranquilo até aí? Que nem? Não entendi muito bem. É assim, ó, vou explicar com o número, depois a gente volta lá. Ó. Por exemplo, vamos pegar o 20.
o 20. Vamos fatorar o 20. Ó. O 20 ele pode ser escrito, Giovana, assim. Ó. Isso aqui, inicialmente, não tem nada a ver com aquilo lá, mas no final a gente vai encaixar no que está escrito ali em cima, tá? Por enquanto, a gente só vai ver a fatoração. Se eu quiser pegar o número 20 e fatorar ele, como se a gente estivesse tentando calcular o MMC, mas não é isso que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai fatorar ele dessa forma aqui, ó. Então ele vai ser esse número aqui, ó. Certo? 2 ao quadrado vezes 5. Fatoração normal, como vocês estão acostumados a fazer, tá? Ou seja, o 20 ele é igual a 2 ao quadrado vezes 5, tá? Isso aqui vamos deixar guardado aqui, para a gente usar daqui a pouco. E aí eu posso dizer que aqui é 5 elevado a 1, porque o expoente não aparece, então é 1. Vamos pensar no seguinte. Quais são os divisores de 5 que a gente representa assim? Ó, divisores de 5 são os números que dividem o 5, que o 5 é divisível, é o 1, o 2, o 5, o 10 e o 20. Concorda comigo? O 3 não é. Ah, tá. Faltou o 4 aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. 4, 5, 10 e o 20, tá? Vamos deixar assim nesse formato aqui. Esse eximo aqui não é matematicamente ele é errado, não pode aparecer aqui, mas só para dar ênfase. Então esses são os divisores. Nós temos 6 divisores, tá? Se você souber contar todos os divisores, você pode contar, mas nem sempre isso é viável e possível. Se o número for muito grande, não é viável. E se você não tiver tempo para ficar dividindo, então o que você faz? Você faz a fatoração, que é mais rápido do que verificar todos os divisores. E aí você pensa assim, ó. Quais são os divisores? Você vai pegar os expoentes, tá? Que é 2. Então, número de divisores. Ó. Deixa eu escrever aqui, ó. Número de divisores. Não é quais são os divisores, tá? Mas sim número. Deixa eu só concluir aqui, ó. Vai ficar. Eu vou sair. Falou. Falou. Eu tenho que sair. Beleza, só sai. Só vaza. Ó. Então vai ficar assim, ó. Eu vou pegar o expoente, tá? O expoente do 2 e o expoente do 5, que no caso é o 1. Só que eu não posso só multiplicar. O que eu tenho que fazer? Eu vou somar 1 em cada um deles, ó. E aí eu vou contar, ó. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes 3, 6. Esse númerozinho aqui, ó, é o número de divisores que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso significa dizer que o 20 possui 6 divisores. Vou dar um outro exemplo, tá? Fala um número qualquer aí, Giovana. Peraí, deixa eu tirar foto disso aí. Eu mando já. Só fala um número aí. Qualquer. 35. 35, né? Então, vamos pensar no 35, ó. Primeira coisa, vamos ver. Quantos divisores o 35 tem? Ó? 35 é divisível por 5, que dá 7, divisível por 7, que dá 1. Então, isso aqui é 5 elevado a 1 vezes 7 elevado a 1, tá? Se eu for pegar os divisores, vai ficar assim, ó. 1 mais 1, tá? Esse 1 aqui é esse, tá? Esse 1 aqui, vezes esse 1 mais 1. Tá? Esse 1 aqui é daqui e esse outro 1 é da fórmula. Então, 1 mais 1 dá 2, então vai ficar 2 vezes 2. Então, ele tem 4 divisores. Aí eu pego o 35 e vejo. Quais são os divisores de 35? É o 1 e ele mesmo, tá? O 1, o 5, o 7 e o próprio 35. Ele tem 4 divisores, tá? Ele não possui mais do que 4 divisores, tá bom? Vamos voltar na questão. Eu envio aqui o print para vocês lá no grupo, tá? Ó, voltando aqui na questão. Mas aí não apaga o último número? Oi? Mas aí não tira o 35? Aí deixa só os outros? Não, nessa questão sim, tá? Porque nessa questão ele pede diferente do N. Se o N fosse 35, aí nós tiraríamos o 35. Então só sobrariam 3 divisores, tá? Mas aqui é uma questão algébrica, ou seja, uma questão que tem letra, mas a gente não tem o resultado de números. Não tem como descobrir o x, y nem o z, tá bom? A gente só quer saber o número de divisores. Então, o expoente do 2 é quem?
é o x mais 1. O expoente do y mais 1. Expoente do z mais 1. Então, todos eles acrescentei 1. Então, a gente teria que somar e multiplicar tudo isso aqui, mas a gente não tem o número, então não vale a pena. E se você observar nas alternativas, é justamente isso. Então, a gente não precisa se preocupar muito. E, além disso, nós temos que tirar uma unidade, por isso que tem esse menos 1 aqui, que é referente aí ao n que a gente está tirando, né? Que seria o maior divisor, o maior de todos, tá? Deu para entender? Sim. Sim. Então, muito bom. Agora, pessoal, eu vou estar deixando aí, dando um tempo para vocês, ó, de umas meia hora. Eu vou estar enviando essas outras 4 atividades para vocês fazerem. E eu vou ficar ao vivo aqui, eu não vou sair, tá? E aí, a gente já retorna, eu vou voltar falando, né, para vocês, para a gente fazer atividade, tá? Deixa eu entrar aqui no Maestro só para dar uma olhada aqui em qual é a atividade de sala que a gente tem, tá? Ô, professor, aí você Oi. falou que aquelas atividades lá que a gente fez, que não chegou em você, você vai mandar pelo maestro, né? Mas você vai mandar todas elas e mais a Todas. de hoje? Todas, tudo, para deixar tudo lá salvo, para vocês não ficarem com nada pendente, tá? Esse aqui, Professor, o senhor sabe se isso aconteceu só com o senhor ou aconteceu com os outros professores não faço a também? mínima ideia. Eu mandei lá no grupo e ninguém falou nada, então eu não sei se eles não olharam ou se só é comigo, tá? Ó, eu vou colocar assim, ó, TS, tá? Esse TS é atividade de sala, tá? Tarefa de sala. Em todas elas. Eu vou mudar até aqui as que já tem e vou colocar. Deixa eu renomear outra aqui. TS2. E agora eu vou colocar uma nova aqui que vai ser a TS3, tá? Que é justamente a da aula de hoje, mas daqui a pouquinho a gente retorna. Eu faço com vocês, que aí fica de boa. Porque assim, esse é um conteúdo que a teoria dele é muito fácil, mas vocês vão ver quando vocês forem fazer as questões agora, como são difíceis, tá? Como elas são complexas. Mas leiam. Eu não quero amedrontá-los, mas já avisando vocês que não são facinhas de se fazer. Depois que vocês verem o resultado e vocês verem a resposta, vocês vão ver assim, é só isso. Mas, mesmo sendo só isso, dá um trabalho, tá, de fazer. De pensar nelas. Então, eu vou mandar a questão 2, 3, 4 e 5, tá? Então, vamos lá. Vou deixar aqui gravando, tá online. Daqui a pouquinho eu retorno com vocês só pra gente fazer ela, tá? Vou ficar de olho em vocês aqui.
E oi, pessoal. Vamos voltar aqui, tá? Surgiu alguma dúvida aí na questão 2 de algumas pessoas? Então, deixa eu mostrar aqui. Vamos discutir um pouco ela, tá? Questão 2 aqui, ó. Lembre-se que a proposta aqui não é vocês. A proposta não é vocês não fazerem, tá? Mas sim, a proposta aqui é vocês, mesmo errando, tentarem, tá? Bom, olha só. João e Maria estão numa discussão sobre os números inteiros da forma 5 ao quadrado vezes 6 ao quadrado dividido por d, em que d é um número inteiro positivo. João acha que há exatamente 9 números dessa forma. Maria discorda dele. Ela estará com a razão se afirmar que a quantidade de números dessa forma é. Aí, nesse caso, vocês já estão vendo a resposta que é 27, né? Mas por que tem que chegar a 27? Ele acha que é 9, né? E ela acha que é diferente. Então, vamos ver como que isso acontece, né? Bom, aqui, inicialmente esquece o D, tá? Vamos trabalhar somente com esse número aí. Vamos chamar de, por exemplo, A o número. Ou N, igual a gente estava fazendo naquela questão anterior, tá? N. Então, o N, ele pode ser 5 ao quadrado vezes 6 ao quadrado. Só que aqui tem um detalhe importante. O 6, ele não é um número... não é um número primo, ele é um número composto. Então, ele pode ser fatorado ainda. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. O 6 é 2 vezes 3. E ambos estão ao quadrado. Só que esse expoente pode ser distribuído para todo mundo aqui, ó. Então vai ficar 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ou seja, qual é o número máximo de soluções que a gente poderia encontrar, né, para poder fazer as divisões? Então a gente pode fazer o quê? Mete o pau no expoente. Logo, 2. Ó, vou pegar só os expoentes agora, tá? Então é só os divisores. Igual a questão anterior. Como que faz os divisores? Pega os expoentes, no caso é 2, e vai somando 1. Vezes 2, soma 1. Vezes 2 mais 1. Que é todos os expoentes. E aí é só fazer, ó, 3 vezes 3 vezes 3, o resultado é 27. Qual que foi o erro no caso de João? João pegou do jeito que está aqui, ó, 2 mais 1 vezes 2 mais 1. Só que João não se atentou que isso aqui é um número composto, ele tem que ser primo, ele não é primo. Então, do jeito que ele fez aqui, ó, dá 3 vezes 3 que dá 9 mesmo. Então, esse provavelmente foi o erro de João, tá? Ele fez de maneira equivocada, tá bom? Então, alternativa correta, letra E, 27, tá? Agora, tentem fazer a 3, tá bom? Tentem fazer a 3, a 4. Mas é um pouco diferente, elas não usam... não é agora essa questão dos divisores, tá? Apesar de ser MDC e MMC, tá bom? Leiam direitinho e façam ela, daqui a pouco eu corrijo as outras, tá? Vou só mutar aqui para não ficar fazendo muito barulho.
E aí, pessoal, deram conta? Vamos retornar. E aí eu vou fazendo com vocês e vocês vão marcando lá, arrumando lá as respostas de vocês na plataforma. Isso porque senão daqui a pouco não vai dar tempo de eu corrigir hoje. Eu queria corrigir hoje para vocês não ficarem sem essas respostas, né? Não ficarem pendentes aí nas respostas. E aí fica muito sem graça, né? Quando não tem. Vamos para a questão 3 agora. Deixa eu explicar a questão 3 para vocês. Olha só. Questão 3. Maria quer cobrir completamente o tampo de uma mesa de formato retangular de 84 cm por 60, com peças quadradas postas lado a lado. O número mínimo necessário de peças quadradas que Maria usará, dado que elas podem ser de tamanhos diferentes, é... Então a gente quer ver aqui quantas peças ela pode recortar, tá? Basicamente, pessoal, vamos lá. Se é tamanhos diferentes, a gente pode usar esse recurso aqui, ó. Vamos pensar aqui, ó. Eu vou fazer aqui, vou explicando de onde surgiu, tá? Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Se você tem uma peça, ó, de 84 centímetros por 60, tá? Já tenho 60 aqui, ó. 84 por 84 não tem como ser. No máximo, o primeiro quadrado tem que ser de 60 por 60. Então, desse lado aqui vai sobrar quantas unidades? 24. E aqui vai sobrar 60, tá? Dos 60, eu não posso fazer 60 por 60 de novo. Eu posso fazer no máximo 24 por 24, que é esse quadrado aqui, tá? Aí, se você tira 24, vai sobrar desse lado aqui, ó, 60 menos 24, vai sobrar 36. Dos 36, como aqui tem 24 na largura, eu posso usar mais 24 aqui. Então, fica 24 por 24. E aí, dos 36, quando eu tiro 24, sobram 12. E aí, dá para fazer mais 2 de 12. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5 quadrados no máximo, tá? Observem que a gente nem precisa fazer cálculo nenhum. Cálculo avançado, né? É só um desenho e verificar os cálculos possíveis dessa forma. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Bem tranquilo, né? Tirar o print aqui da aula. E é isso aí. Bola para frente, vamos fazer. Copiem aí para a gente fazer a questão 4. Terminaram? Vamos lá para a questão 4. Questão 4 diz assim, ó, em relação ao exercício 3, que é aquele anterior, qual é o número mínimo necessário de peças quadradas que Maria usará, dado que elas devem ser obtidas do mesmo tamanho? Agora aqui é uma pergunta um pouco diferente, tá? Porque ela quer saber quantas peças de mesmo tamanho podem ser feitas. Então, quando tem esse tipo de problema, que precisa fazer coisas do mesmo tamanho, e a gente quer saber o valor mínimo, tá? O valor mínimo, qual é o número mínimo para usar peças de mesmo tamanho, aí a gente vai pensar no seguinte, a gente vai pegar o MDC, tá? Que é o máximo divisor comum de 84 e 60. Como que eu faço isso? Eu posso fazer de algumas maneiras diferentes, verificando os divisores, ou eu posso calcular fazendo a fatoração, tá? Qual é o menor divisor comum? Eu pego 84 e o 60 e faço a fatoração, tá? A fatoração é sempre por números primos, então eu vou dividir por 2 primeiro, então vai dar 42 e 30, tá? Dividindo por 2. Como são pares, posso dividir por 2 de novo, então vai ficar 21 e 15, tá? A partir de agora, não é mais par, então tem que ser divisível por 3 ou outro. O 21 é divisível por 3, então
21 dividido para 3, 7. O 15 dividido por 3, 5. Agora, temos que dividir por 5, né? Ou 7, mas sempre na ordem crescente. Então, repete o 7 e divide o 5. E, por fim, divide por 7 para acabar a conta e fechar, tá bom? Bom, como que eu sei o maior divisor comum? Se eu pegar aqui todo mundo, é o mínimo múltiplo comum. Eu quero o maior divisor comum. Então, eu pego os números que dividiram ambos ao mesmo tempo. No caso, o 64, o 2, que dividiu 84 e 60. O 2, novamente, que dividiu 42 e o 30. O 3, que dividiu o 21 e o 15. Ou seja, o maior divisor comum é o 2 vezes 2 vezes 3, que pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3, ou 12, tá? O MDC entre 84 e 60 é 12. Bom, e aí vamos continuar a questão, que é com os mesmos valores da questão anterior, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar o resto das divisões sucessivas, tá? Qual é o número de peças que a gente pode fazer efetuando as divisões, tá? Então, vamos pensar no seguinte. Se eu pego o 84 e divido por 12 e o 60 e divido por 12, o resultado vai dar, 84 dividido por 12 vai dar 7 e 60 dividido por 12 vai dar 5, que o resultado final vai ser 35, tá? Questões desse formato, a gente pega sempre o MDC. Em outras palavras, seria o seguinte, imagine que eu pego esse mesmo retângulo aqui do anterior, vou pegar ele aqui, na verdade eu vou fazer diferente. Deixa eu desenhar um aqui novo. Basicamente é assim, a gente pega o MDC, a gente sabe que o tamanho desse aqui é 84 por 60, tá? E aí a gente vai dividindo de 12 em 12 pedaços. Então, quando eu faço 60 dividido por 12, o resultado deu 5, né? 5 vezes 12, 60, dá 0. Quando eu pego 84 dividido por 12, 84 dividido por 12 vai dar 7, 7 vezes 12, 84, e aí acabou a conta, tá? Ou seja, esse aqui vai ser dividido em 5 pedaços, 1, 2, 3, 4, tá? Então tem 5 pedaços, primeiro pedaço aqui em cima, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto e quinto pedaço, 1, 2, 3, 4, 5. E esse aqui no chão vai ser dividido em 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos pedaços vai ter no total aqui, então? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 7, 35, tá? Ou você pode contar de 1 em 1. Então, a gente não precisa fazer conta sofisticada. É só calcular o MDC e verificar quantos quadrados podem ser formados com o maior divisor comum, tá? Que é o número mínimo de divisões que você pode fazer usando o MDC. Alguma dúvida? Não, entendi. Entenderam, né? Aí você Não, mas eu vou poderia... copiar. Agora vocês poderiam até perguntar assim, mas professor, por que eu não posso usar, por exemplo, quadrados de 2 por 2? Que dá para dividir o 84 e o 60 por 2. Dá. Só que ele quer o número mínimo de quadrados. Então eu tenho que pegar o maior pedaço possível, tá? Para dar o menor número de quadrados. Se eu pegar pedaços menores, eu vou criar muito mais quadrados e essa não é a proposta da questão. Mas podem copiar aí.
Bom, vamos fazer a última agora? Deixa eu pegar aqui a questão 5. É bem pequenininha ela. Vamos lá. Em uma floresta existem 4 espécies de inseto, A, B, C e P, que têm um ciclo de vida semelhante. Essas espécies passam por um período em anos de desenvolvimento dentro de seus casulos. Durante uma primavera, elas saem, põem seus ovos para o desenvolvimento da próxima geração e morrem. Sabe-se que as espécies A, B e C se alimentam de vegetais e a espécie B é predadora das outras 3. Além disso, a espécie P passa 4 anos em desenvolvimento dentro dos casulos, já a espécie A passa 8, B passa 7 e a C passa 6. As espécies A, B e C só serão ameaçadas de extinção durante uma primavera pela espécie P, se apenas uma delas surgir na primavera junto com a espécie P. Nessa primavera anual, todas as 4 saíram juntas. Quais serão a primeira e a segunda espécie a serem ameaçadas de extinção por surgirem sozinhas com a espécie predadora numa próxima primavera? Então, basicamente é assim, ó. Basicamente, a gente poderia pensar assim, ó. A espécie A, todas surgiram hoje, só que a A demora 8 anos. Então, por exemplo, vamos supor que hoje seja... Vamos colocar 2000 só para a gente pensar mais fácil. Então, o próximo ano vai ser 2008, certo? Próximo ano vai ser 2016. Depois, 2000 e mais 8, né? 24. E assim por diante. Vamos pegar na B agora. A espécie B passa 7 anos. Então, vamos supor que o ano 2000 seja um ano de referência. Então, 2007, 2014, depois 2021. Seria esse ano, né? Então, esse ano essa espécie saiu. A C demora 6 anos, ó, como vocês podem ver aqui. Então, se começar em 2000, vai para 2006, depois 2012, depois 2018. E a espécie predadora, a espécie P, também saiu em 2000. Vamos ver quando ela vai surgir. Ó, 2004, depois 2008. Ou seja, nesse contexto aqui, a primeira espécie a ser ameaçada, qual vai ser? A espécie A. Porque em 2008 ela vai sair junto. Eu poderia ter feito isso começando esse ano 2021, tá? Eu coloquei 2000 aqui só para visualmente ser mais fácil de contabilizar, entenderam? Mas sem problema nenhum usar outro valor. Então a primeira espécie seria a espécie A. Então, letra A está descartada, letra B está descartada, letra C está descartada, letra D. Então sobram letra D e B como suposto, tá? 2008 mais 4 anos, 2012. Tem alguém em 2012 aqui? Tem, ó, a espécie C. Então, a alternativa correta vai ser a letra D, porque primeiro vai ser ameaçada a espécie A e depois a espécie C, devido ao ciclo que esses insetos têm. Alguma dúvida? Entendi. Fica bem mais fácil assim, né? Ó, vou mostrar para vocês a resposta que tem na apostila, caso vocês queiram saber. De acordo com a apostila, tá? A resposta é menor, só que eu acho que é um pouco mais complexa, talvez vocês lembrarem. O que eles fizeram aqui? Ó? Eles calcularam o MMC, ó, da espécie A e da espécie predadora, depois da B e da predadora e depois da C. Aí eles viram que a espécie A tem um MMC menor, que é 8, e depois o segundo menor é o MMC da C, né, que daria 12. E se você observar como eu escolhi o ano 2000 como referência, ó, 2008, 8, 2012, 12. Tá? Mas
É só coincidência porque eu escolhi um ano propício para isso. Eu poderia ter usado o ano 2021, tá? Bom, com isso nossa aula vai chegando ao final. Caso alguém tenha dúvida, pode perguntar. Vou interromper aqui a gravação, tá, gente? Só um pouquinho.